2. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Eles convidaram a que descemos juntos. Vamos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo todo o entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Gostaria que lêssemos também, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 27. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Mais uma vez, quero convidá-los a lermos juntos. Primeira aos Coríntios, 12, 27. Vamos ler juntos? Bora! Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos repetir? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pode sentar-se. Você já deve ter visto o filme da época de Jesus. Pelo menos na época da Semana Santa, você já deve ter visto algum filme sobre a paixão de Cristo. Então eu queria te convidar a fazer esse rápido exercício. Imagina que você está mais ou menos no ano 50, 55, logo depois que Jesus foi elevado aos céus, depois que Pentecostes foi derramado, pouco depois de alguns discípulos terem se espalhado já e pregado o Evangelho a outras nações. Então imagina que você é um crente judeu ou gentio, mas de uma outra nação, por exemplo da Síria. Vamos supor que você pertencia à igreja de Antioquia na Síria. E você resolve que vai até Jerusalém, porque você quer conhecer a igreja lá. Você não conhece ninguém, mas você quer chegar em Jerusalém e conhecer a igreja de Jerusalém. Então imagina aquela cena de Jerusalém, no tempo de Jesus, dos filmes que a gente vê. Você chega a Jerusalém. Onde é que você vai encontrar a igreja? Dá para você imaginar? Você vai no templo de Jerusalém. Vai lá no templo. Você chegando ao templo, você vai encontrar a igreja reunida lá. Porque diz o texto que eles perseveravam no templo. Eles estavam sempre no templo. Se reuniam de casa em casa. Mas eles tinham uma vida no templo. Então você se dirigia ao templo de Jerusalém, que era central, e lá você encontraria a igreja. A partir dali, você poderia até passar a se inserir nos grupos pequenos nas casas. Mas vamos pensar de novo um pouquinho. Você é um crente da igreja, por exemplo, de Antioquia da Síria. E você vai até Jerusalém para tentar conhecer os membros da igreja de Jerusalém que você não conhecia. Aí você chega a Jerusalém. E aí você resolve que vai procurar a igreja. Onde você procura? Um detalhe: você está em qualquer período depois de 70, do ano 70 depois de Cristo. Onde é que você vai procurar a
porque o templo foi destruído pelos judeus, pelos romanos. Os romanos arrasaram completamente o templo de Jerusalém. Então você não poderia mais procurar a igreja de Jerusalém no templo. Você teria que procurar dentre os que ficaram ali, que não foram dispersos, os poucos que restaram, você teria que procurá-los em algum lugar, em alguma casa, em algum pequeno grupo. Onde você procuraria os crentes se você chegasse, por exemplo, a Corinto? Texto que nós lemos. Se você chegasse à cidade de Corinto, onde é que você procuraria os crentes de Corinto? E se fossem Filipos? E se fosse em Roma? Onde você procuraria? Você não poderia procurar no templo cristão. Porque nesse período, até o 3º século, no início do 4º século, a igreja evangélica, a igreja chamada primitiva, ela não se reunia em templos. Ela não construía como nós paredes para se reunir. Como nós vimos, elas se reuniam nas casas. E se reuniam em campos abertos, em praças, para uma celebração maior. Se reunia aquele grupo naquele lugar mais amplo. A igreja, ela, nesse período, ela não tinha tempo. Ela não tinha uma estrutura como a que nós temos agora. Ela não tinha algumas coisas que para nós são coisas assim sagradas. Vou dar um exemplo. Não tinha tempo, mas também não tinha escola dominical. Não tinha sociedade interna, federação de mocidade, federação de SAF. Não tinha SAF, não tinha o PH. Ela não tinha aquelas coisas que nós hoje achamos que são essenciais à vida da igreja, que são fundamentais à vida da igreja. Coisas que podem até ser muito boas, mas que não fazem parte daquilo que nós podemos chamar de a essência da igreja. Ora, se eles não tinham tempo, se eles não tinham uma organização como a escola dominical, as sociedades internas, se eles não tinham uma junta de missões, como é que eles conseguiram, em tão pouco tempo, impactar tão profundamente o mundo da sua época? Eu sei, temos alguns adolescentes aqui, que talvez, naquela época não tinha internet, não tinha avião, não tinha sistema de transporte que pudesse levá-los, como pudesse rapidamente. Era tudo a pé, mão de animal, era tudo muito difícil. Livro, como você carrega tudo quanto é lugar, não existia. Se alguém quisesse ler um texto da palavra de Deus, tinha que ir a uma sinagoga e pegar rolos imensos, livros pesados. Como é que essas pessoas puderam impactar o mundo da sua época? Como é que pela sua fé, pelo seu testemunho, por aquilo que eles desempenharam, atraíram sobre si olhares de desprezo, de ódio, atraíram sobre si a perseguição, mas também a admiração de muitos, a ponto de que as pessoas, vendo a entrega desse servo de Deus, desejaram conhecer também esse Deus a quem eles serviam, terem a mesma experiência que eles tiveram. O que os motivou a entregarem sua própria vida, a saírem de onde estavam, deixar tudo para transformar o mundo da sua época? Eu creio que havia algo deles que os capacitava isso, que os motivava isso. E era a consciência que eles tinham uma missão a cumprir. Era a consciência de missão que estava presente no coração deles, na vida deles. E eles sabiam que essa missão que eles tinham a cumprir não tinha nascido simplesmente no coração deles. Não era algo que eles se reuniam e pensavam: o que nós podemos fazer para impactar o mundo? Mas essa missão que estava presente no coração dele, este poderoso motivador para o trabalho, para o envolvimento com o reino de Deus, tinha nascido muito antes no coração de Deus ao qual ele servia. Deus que resolveu deixar
deixar tudo e vir até o ser humano e alcançá-lo. O Deus que demonstrou essa sua natureza missionária, se é que nós podemos dizer assim, o Deus que torna visível essa sua missão na encarnação do Cristo, que cumpriu a sua missão até a morte. Nós sabemos disso, conhecemos a história, já choramos muitas vezes vendo os filmes a respeito do sofrimento do Senhor Jesus, da sua crucificação. Então Cristo veio com manifestação visível, como concretização do plano missionário de Deus, da missão de Deus, e Ele vem, se encarna e paga o preço da nossa redenção, morrendo na cruz do Calvário. Vence a morte, ressuscita, e depois Ele é levado aos céus. Diz a palavra de Deus que os discípulos viram o Cristo ser elevado às alturas. Derrama o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo implanta no coração da igreja primitiva, no coração daqueles primeiros discípulos, esse amor, essa disposição de viver integralmente a missão. Eles sabiam que eles tinham sido eleitos, eles sabiam que eles foram escolhidos, chamados, justificados, e que agora eles tinham um objetivo a cumprir, uma missão a cumprir. O objetivo deles, de fato, era cumprir a sua missão. E eles não poupavam esforços por isso. Na verdade, poderíamos afirmar que a missão, o cumprimento da missão, era a própria razão de ser daqueles nossos irmãos do passado. Olha só que interessante. Eram pessoas que comiam, pessoas que bebiam, dormiam, choravam, pessoas que educavam seus filhos, pessoas que se relacionavam com o seu cônjuge, com a sua família, pessoas que trabalhavam, pessoas que erravam, pessoas que pecavam. Na verdade, pessoas que eram iguaizinhas a nós. Não tinha muita diferença. Olha, se eles eram iguaizinhos a nós, se eles faziam tudo que nós fazemos, o que será que nos falta para nós também impactarmos o mundo? O que será que está faltando a cada um de nós para que a gente faça diferença também no meio que nós vivemos? Eu creio que talvez nos falte a mesma consciência que eles tinham, a mesma consciência de missão. Pode ser que para muitos a igreja seja um clube, que a igreja seja um ponto de encontro, um lugar para se colocar a conversa em dia, para passar tempo, para chorar, para rir, um lugar para se procurar, como é que nós podemos dizer, solução dos problemas do dia a dia. Tem um lugar ali que tem uma oração forte, então eu vou lá porque eu quero resolver um problema de saúde, um problema de emprego. Um local onde se vai de maneira assim egoísta, pensando no bem próprio, pensando nos seus próprios benefícios. Talvez seja por essa visão pequena a respeito do que é a igreja, é que existe tanta falta de compromisso com a igreja e, consequentemente, com o reino de Deus. Qualquer coisa é mais importante do que a igreja, que o reino. Final de novela, a decisão do campeonato, futebol, do time está jogando, não posso deixar aqui, uma festa de aniversário, qualquer coisa justificativa para a demonstração da falta de compromisso que se tem hoje com a igreja de Deus. Talvez seja por isso que lá fora, nós, como igreja, tenhamos demonstrado aquilo que nós já demonstramos aqui dentro. A nossa falta de compromisso. Então, às vezes, nós simplesmente assimilamos aquilo que o mundo nos oferece e vivemos de acordo com os princípios do mundo, esquecendo que nós fomos chamados para viver de acordo com os padrões de Deus. E o que a gente percebe muitas vezes em muitos crentes?
envolvimento, em alguns casos, até mesmo com criminosos, às vezes, nem tanto socialmente, cara a cara com as pessoas na internet, costumam postar muita coisa indigna, muito lixo, e isso a gente vê, sabe, na vida de membros da igreja. Por quê? Porque tem compromisso com o reino, tem pouco compromisso com a igreja, e se tem pouco compromisso com a igreja, tem pouco compromisso com a vida cristã, com os princípios cristãos. Nossos irmãos e irmãs dos primeiros séculos da igreja primitiva, eles viveram intensamente a condição de cristãos, e muitos pagaram um preço muito grande por isso. Estava lendo um texto que fala que teve uma época que Roma à noite era iluminada com os corpos dos cristãos queimados nas ruas. As pessoas eram jogadas nas férias, eram mortas das maneiras mais cruéis. Mas sabe por quê que eles chegavam até esse ponto? Porque eles tinham essa consciência da missão. E eu creio que Deus hoje quer que nós vivamos também intensamente a missão para a qual nos tem chamado, para a qual nos tem desafiado. Eu creio que Deus tem um plano de nos despertar para que nós possamos assumir uma posição no reino de Deus. Uma posição semelhante a esses crentes que viviam dessa forma. Perseveravam numa grande celebração do templo, mas viviam também a sua vida cristã nos lares, nos pequenos grupos, no envolvimento com a comunidade, não assimilando aquilo que a comunidade, o mundo tinha para lhes oferecer, mas oferecendo à comunidade aquilo que o reino de Deus tinha de melhor para oferecer. Então eu creio que Deus está nos chamando hoje para que nós tenhamos essa consciência de missão, para que nós tenhamos a capacidade de nos envolver com missões, que nós tenhamos esse desejo no coração de impactar o mundo à nossa volta, semelhante ao impacto que os nossos irmãos do passado promoveram na sua comunidade. E aí então, eu gostaria de pensar assim rapidamente a respeito do que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. O que caracteriza a missão da igreja? Eu creio que é ser e agir como corpo de Cristo. Eu creio que a missão da igreja é ser e agir como corpo de Cristo. Eu poderia nos perguntar: o que é ser cristão? O que é ser corpo de Cristo? Não precisa de um rótulo melhor. Basta essa consciência. Ser cristão é ser corpo de Cristo, individualmente membros do corpo de Cristo. Como nós falamos antes, Jesus manifestou de maneira clara, tornou visível, palpável o plano missionário de Deus. Ele encarna, ensina, ministra aos corações, prepara os seus apóstolos, os fundamentos para a sua igreja, morre de forma substitutiva, vicária na cruz do Calvário, para que aqueles que nele viessem a crer pudessem ter paz com Deus, conforme nós lemos o texto aqui. Cristo ressuscita e vai para os céus. Então você concorda comigo que hoje Jesus não está presente fisicamente aqui? Eu sei que você vai concordar. Lógico. Você não pode olhar para um corpo físico e falar: olha só Jesus ali sentado naquele banquinho. Jesus passou por aqui hoje e me cumprimentou. Jesus não está fisicamente entre nós hoje. Ele já não está como ele estava no passado. Mas é interessante que o seu corpo está. O seu corpo, a gente chama de místico. A igreja está presente no mundo. E a igreja é o corpo de Cristo. E quando você vai ler a oração sacerdotal de Jesus, lá em João
capítulo 17, você vai ver que Jesus fala assim: olha, Senhor, Pai, meu Pai, eu não te peço, Pai, que tires a igreja do mundo. O objetivo não é esse. A igreja não vai ser separada do mundo, no sentido de ser arrancada e colocada num lugar distante para viver só ela. Ele disse que a igreja deveria estar no mundo. O que ele clamava a Deus é que Deus a livrasse do mal, porque era importante que a igreja estivesse no mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo no mundo, e que ela deveria ficar no mundo, porque era no mundo que ela iria ser sal e luz. É no mundo, é no envolvimento com a sociedade que a igreja iria se tornar sal e luz. E o que isso significa? Porque é que Cristo, quando ressuscitou com o seu corpo perfeito, foi para o céu. E por que é que Ele não levou o seu corpo à igreja de uma vez para lá? Por que Ele nos deixou aqui? Por que razão nós ficamos aqui? Mais uma vez eu creio que o plano de Cristo é que nós, como seu corpo, sejamos de forma visível para o mundo que jaz no maligno, a expressão dele próprio agindo no meio deste mundo corrompido. A igreja deve ser a expressão do agir de Cristo no mundo, a ação de Cristo neste mundo. Ou seja, a igreja é Cristo agindo no mundo. O corpo de Cristo colocado para fazer diferença ainda hoje na sociedade corrompida que nós vivemos. O que nós poderíamos imaginar então? Vós sois corpo de Cristo. A igreja deve ser como os olhos de Cristo, agir como olhos de Cristo. Você lembra o que acontecia quando Jesus estava caminhando aqui? Jesus olhava à sua volta e via a condição de miséria das pessoas à sua volta. Jesus via o sofrimento daquelas pessoas porque estavam caminhando cada vez mais para longe de Deus. Eles viam o estado terrível que aquelas pessoas estavam, o estado de pecado, o estado de morte. Aquelas pessoas a quem tanto amor estavam caminhando para a morte. Como olhos de Cristo, nós deveríamos olhar para a nossa volta também. Aquelas pessoas por quem Ele morreu na cruz do Calvário também estão perdidas por Ele. E às vezes os nossos olhos estão voltados aqui para dentro, estão voltados para o nosso umbigo. Nós devemos ser os olhos de Cristo olhando para a miséria na nossa vizinhança, na vizinhança da igreja, nos nossos lares, nas ruas, nas escolas, no trabalho, enfim, em todo e qualquer lugar, em condição. Pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pessoas que estão presas aos vícios, enlaçadas pelo engano das religiões da autoajuda, mortas em seus delitos e pecados, caminhando para a morte eterna. Se somos corpo de Cristo, deveríamos olhar esse mundo com os olhos de Cristo. A nossa missão, então, como olhos de Cristo, é fazer como os olhos de carne do Cristo encarnado fizeram. Derramar lágrimas. Lembra de Jerusalém? Você lembra? Jesus olha para Jerusalém e chora diante da miséria que estava vendo do pecado. Como igreja, devemos ser olhos de Cristo. Devemos derramar lágrimas, chorar, sentir dor, expressão de dor, por causa da tristeza que nós vemos, do sofrimento na qual a nossa sociedade está inserida. Os eleitos, escolhidos de Deus, aquelas pessoas que têm com Deus estão inseridas. A igreja deve ser também a boca de Cristo. Se é corpo, a boca faz parte do corpo, então deve ser como a boca do Cristo, que andou pela Galileia, andou por Samaria, andou por Jerusalém, pela Judéia, anunciando o reino, anunciando a presença do reino de Deus. Boca que não maldisse, boca que não fofocou, não ficou
divisões, boca que não levou amargura, mas antes falou de paz, antes falou de amor, de restauração, de vida abundante, de santidade, de transformação, de novo nascimento, de nova realidade espiritual. A missão da igreja, como boca de Jesus, é proclamar o Evangelho que transforma, que cura, que salva, que restaura, que traz paz com Deus. A igreja precisa ser como o corpo de Cristo, a boca que proclama o reino de Deus, que está presente, disponível naqueles que creem. Mas a igreja deve ser também os braços de Jesus. A igreja deve se lembrar sempre que Jesus, enquanto esteve aqui, ele usou seus braços para levantar aqueles que estavam prostrados, aqueles que estavam incapacitados de andar sozinhos, demonstrando a natureza corrompida do ser humano, levantar o que estava prostrado. Aquele que usou seus braços para apoiar, para socorrer, lembra de Pedro, quando estava afundando no mar? Jesus o toma pelas mãos e o sustenta de novo. Jesus usou os seus braços para cuidar, para abençoar, inclusive as criancinhas, trazendo-os e abraçando, colocando junto de si. Os braços que no final se mostram abertos na cruz do Calvário. A igreja precisa ser os braços de Jesus. Braços que se estendem quando ele paga o preço do nosso resgate. Ele morreu por aqueles que não mereciam a sua morte. E às vezes a gente esquece. E esses que não mereciam a sua morte, não nós, não. Você, eu, nós não merecíamos. E ele morreu também por aqueles que não merecem. Sabe aqueles que estão andando por aí que não merecem? Ele morreu. Seus braços foram abertos naquela cruz. Ele está querendo ainda hoje abraçar aqueles que não merecem seu amor, mas que precisam deste amor, que precisam destes braços, envolvidos com carinho, com atenção, com cuidado. A missão da igreja hoje é abraçar o pecador e não usar os seus braços para afastá-lo. A gente tem uma facilidade muito grande nisso como igreja. Pecador é falha. E não é seu lugar? Engano, a igreja é um lugar de pecadores. Foi pelos pecadores que Cristo morreu. Como o corpo de Cristo, nós devemos ser os braços de Cristo abraçando o pecador, aqueles por quem ele morreu, indignos como nós, mas que precisam destes braços, precisam dessa força, precisam ser levantados, sustentados, cuidados. A igreja deve ser os pés de Cristo. Esta canal por todos os lugares, sujos de poeira, talvez calejados de tanta caminhada. Pés que caminhavam enquanto Cristo pregava a salvação. Pés que levavam Cristo aonde o pecador estava, aonde aqueles que precisavam de uma ação misericordiosa estavam. Pés que caminharam em direção à cruz. Pés com as mãos perfurados pelos pregos. A missão da igreja é ser como os pés do Senhor Jesus. É ir onde os pecadores estão. Não ficar aqui dentro esperando que eles venham. Cristo não fez isso. Veja só, eu podia estar no céu comigo. Deus fala assim: agora sobe todo mundo que é meu. Mas aprove ele descer e caminhar. E os seus pés, tem uma música que diz isso, pés que vão levar para a eternidade as marcas do amor feitas por Deus. A igreja precisa ser os pés de Cristo. Ir onde o pecador está. E não ficar passivo, aguardando que as pessoas cheguem até nós.
A igreja, diz o texto, é o corpo de Cristo. Poderíamos fazer uma série de analogias em relação ao coração, mente, mas eu creio que dá para a gente perceber hoje o que é esse corpo de Cristo. Que não é simplesmente dizer eu faço parte de uma instituição, eu faço parte de uma organização, eu me reúno num tempo bonito, amplo, eu participo de alguma atividade. Igreja é mais do que isso. Ser igreja é muito mais do que isso. Será que nós temos, como corpo de Cristo, feito isso? Cumprido a missão? Será que nós temos sido de fato o corpo de Cristo? Ou como eu falei, será que nós estamos simplesmente olhando para nós mesmos, preocupados com os nossos interesses? Será que, e a igreja que tem no Brasil, será que nós temos de fato trabalhado em prol da proclamação, da transformação da sociedade, ou temos ficado presos às quatro paredes? Eu vou dar um exemplo para vocês da sociedade que eu mais admiro, que é aquela que mais trabalha no mundo. Todos sobre isso. A questão da SAF. A SAF. Quantas vidas foram salvas pelos trabalhos da SAF nas nossas igrejas? Quantas? Eu amo a organização da SAF, Cosmos, já falei isso aqui lá para elas. Eu fico impressionado com os relatórios, com as estatísticas. Agora a pergunta é: estatística serve para quê? Será que Jesus ficou preocupado em escrever, fazer relatório? Não, eu estou mandando aqui um relatório. Os relatórios vão ficar aqui. Essas paredes vão ficar aqui. Os livros de atas vão ficar aqui. Por mais bonito que seja, quando Jesus voltar, vai ficar tudo aqui. São os salvos que vão subir. São aqueles que foram salvos, alcançados pelo corpo de Cristo, que é a igreja, que olhou, que falou, que abraçou, que caminhou, que foi até onde estava. Essas pessoas é que vão ser a marca para a eternidade. Porque o restante, tudo vai ficar aqui. É isso que importa. A SAF continua trabalhando na igreja, com todo o meu apoio, com o MP, mocidade, qualquer organização é boa. Mas não pode nunca ser o fim em si mesmo. Não pode nunca, nós não podemos, como igreja, em qualquer departamento, escola dominical, qualquer área, ficar satisfeito em ser apenas participante de uma organização. Nada vale mais do que uma alma. Nada vale mais do que uma pessoa por quem Cristo morreu. E a igreja precisa ter essa visão, mudar a sua visão. Porque não somos corpo de Cristo fechados em nós mesmos. Nós somos corpo de Cristo para vivermos e agirmos como corpo de Cristo. E isso nada mais é, nada menos é, do que agirmos como Cristo agiu. Vivemos como Cristo viveu, fazemos o que Cristo fez. Que seja assim conosco. Em nome de Jesus.